A noite em Curitiba estava particularmente fria. O vento cortante de julho atravessava os casacos mais grossos, fazendo com que os poucos transeuntes apressassem o passo. Renata ajeitou o cachecol enquanto caminhava pelo passeio público após seu plantão de 12 horas no hospital municipal. Seus passos ecoavam no silêncio, seus pensamentos perdidos entre contas atrasadas e o próximo turno dobrado que precisaria fazer para conseguir pagar o aluguel. Aos 32 anos, Renata havia se acostumado com a rotina extenuante. Seu pequeno apartamento ficava a 20 minutos de caminhada do hospital, e aquele trajeto noturno pelo parque era seu único momento de paz. Foi quando um choro fraco, quase abafado pelo vento, chamou sua atenção. Parou incerta se havia imaginado o som. Lá estava novamente, um gemido suave, vindo de um dos bancos próximos à fonte central. Aproximou-se cautelosamente e seu coração disparou. Embrulhado em uma manta fina demais para o frio curitibano, estava um bebê. Uma menina de aparentemente poucos meses, com bochechas rosadas pelo frio e olhos escuros que encararam Renata com uma intensidade desconcertante. Meu Deus, quem faria isso? Sussurrou, pegando a criança nos braços com a destreza de quem trabalhava diariamente na ala pediátrica. Olhou ao redor. Nem sinal de qualquer pessoa. Apenas um bilhete dobrado entre as cobertas. Por favor, cuide dela. Não posso mais. As próximas horas foram um turbilhão. A polícia, o conselho tutelar, formulários e mais formulários. Como enfermeira respeitada e sem antecedentes, Renata conseguiu algo quase impossível. A guarda temporária da pequena, que batizou de Clara, porque ela iluminou a noite mais escura da minha vida. Explicou à assistente social que questionou sua capacidade financeira de criar uma criança. 3 meses depois, o pequeno apartamento de Renata havia se transformado. Um berço ocupava o canto da sala, brinquedos espalhados pelo chão e fotografias da pequena Clara decoravam as paredes antes vazias. O processo de adoção corria lentamente, mas Renata se agarrava à esperança enquanto fazia malabarismos entre plantões dobrados, babás improvisadas e noites em claro com uma bebê febril. Nós vamos conseguir, pequena, murmurava, enquanto ninava Clara após mais um dia exaustivo. Não sei como, mas vamos. Do outro lado da cidade, no luxuoso bairro do Batel, Ricardo Mendonça contemplava a vista panorâmica de Curitiba através das janelas de seu escritório na cobertura. Aos 35 anos, era dono de uma das maiores construtoras do sul do país. Seu telefone tocava incessantemente, contratos milionários aguardavam sua assinatura e uma reunião com investidores estrangeiros estava prestes a começar. Mas seus pensamentos estavam como sempre acontecia naquele dia do ano, em outro lugar, em outra vida. Senhor Mendonça, os investidores já estão na sala de reuniões, anunciou sua secretária. Ricardo assentiu, guardando no fundo da gaveta o único objeto pessoal que mantinha no escritório. Uma pequena meia rosa de bebê jamais usada. 5 anos se passaram rapidamente. Clara cresceu como um raio de sol na vida de Renata, que finalmente havia conseguido sua adoção definitiva após uma batalha burocrática que parecia interminável. A menina de cachos escuros e olhos curiosos era adorada por todos no hospital onde Renata continuava trabalhando, agora como enfermeira-chefe da pediatria. Num domingo ensolarado de primavera, as duas aproveitavam um raro dia de folga no jardim botânico. Clara corria entre as flores, seu vestido amarelo esvoaçando enquanto perseguia borboletas. Renata a observava, sentada num banco, permitindo-se um raro momento de tranquilidade. "Cuidado para não se afastar muito, Clara", chamou, quando a menina desapareceu momentaneamente atrás de uma estufa. Do outro lado do jardim, Ricardo caminhava sozinho, algo que raramente fazia. Seus domingos eram normalmente preenchidos com reuniões informais ou leitura de relatórios. Mas algo o havia impulsionado a sair naquela manhã. Uma inquietação que não conseguia nomear. Foi quando avistou a garotinha de vestido amarelo que sentiu o mundo parar. O jeito como ela inclinava a cabeça ao observar uma flor, o formato dos olhos, a covinha no canto da bochecha quando sorria, era como olhar para um fantasma.
um fantasma de possibilidades perdidas. Com licença, Clara esbarrou nele enquanto corria. Desculpa, moço. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Aquela voz infantil, aquela expressão de surpresa. Poderia ser apenas coincidência, mas seu coração sabia que não era. Tudo bem, respondeu, a voz quase falhando. Como você se chama? Clara. E o senhor? Ricardo. Prazer em conhecê-la, Clara. Renata se aproximou rapidamente, desconfortável com a interação entre sua filha e um estranho. Ainda mais um homem cujo terno impecável e postura gritavam dinheiro e poder. Vamos, Clara, está na hora do nosso piquenique, disse, puxando suavemente a mão da filha. Seus olhares se cruzaram por um breve momento. Ricardo sentiu uma eletricidade percorrer seu corpo, não pela mulher à sua frente, mas pelo que ela representava. A guardiã de uma criança que, inexplicavelmente, parecia-se demais com a filha que nunca conhecera. Nas semanas seguintes, Ricardo não conseguiu esquecer o encontro. Contratou investigadores particulares que descobriram tudo sobre Renata e Clara. A noite no parque, o abandono, a adoção. As datas coincidiam perfeitamente com o desaparecimento de Mariana, sua ex-namorada que havia sumido grávida de 7 meses, deixando apenas uma carta vaga sobre não poder dar a ele o que mais queria. Num dia chuvoso de junho, Renata saía do hospital quando encontrou Ricardo esperando-a no estacionamento, protegido por um guarda-chuva preto. Precisamos conversar sobre Clara, disse ele sem rodeios. Como você sabe o nome da minha filha? Quem é você? Renata sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a chuva fria. Acredito que Clara seja minha filha biológica, respondeu Ricardo, estendendo-lhe uma pasta com documentos. E tenho como provar. O teste de DNA foi como um tsunami na vida de Renata. Positivo. Clara era biologicamente filha de Ricardo Mendonça. As descobertas que se seguiram foram igualmente devastadoras. Mariana, a ex-namorada de Ricardo, havia dado à luz sozinha e, atormentada por uma depressão pós-parto severa, abandonara a bebê naquela noite fria, desaparecendo em seguida para sempre. O que começou como uma conversa civilizada transformou-se rapidamente em uma guerra. Ricardo entrou com um pedido de guarda completa, alegando seu direito biológico e oferecendo a Clara oportunidades que uma enfermeira jamais poderia proporcionar. Seu advogado, o mais caro de Curitiba, pintava Renata como uma oportunista que se aproveitara da situação. Ela poderá estudar nas melhores escolas, viajar pelo mundo, ter tudo o que eu nunca tive na infância, argumentava Ricardo durante uma das infindáveis audiências. E o amor? Quem vai abraçá-la quando tiver pesadelos? Quem conhece suas histórias favoritas? Rebatia Renata, as olheiras profundas denunciando noites em claro. Ela é minha filha há 5 anos, a única mãe que conheceu. Enquanto os adultos brigavam em tribunais, Clara começou a mudar. A menina alegre tornou-se quieta, suas notas caíram e pesadelos passaram a interromper suas noites. As visitas supervisionadas com Ricardo, ordenadas pelo juiz, eram tensas a princípio, com Clara se escondendo atrás de Renata. Mas Ricardo, para surpresa de todos, incluindo ele mesmo, demonstrou uma paciência inédita. Não forçava aproximações, apenas levava pequenos presentes significativos. Não os brinquedos caros que seu advogado sugeriu, mas livros de histórias, um pequeno telescópio após Clara mencionar sua fascinação pelas estrelas, uma coleção de conchas quando soube que ela nunca tinha ido ao mar. Por que você quer me levar da minha mãe? Perguntou Clara certa vez, com a sinceridade cortante das crianças. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras como um soco. Eu não quero tirar você dela, respondeu, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Só quero fazer parte da sua vida também. Foi quando tudo mudou. Numa manhã de setembro, Renata recebeu uma ligação da escola. Clara havia desmaiado durante o recreio e estava com febre alta. No hospital, o diagnóstico veio como um golpe. Pneumonia grave, agravada por uma condição autoimune não diagnosticada. Precisamos interná-la imediatamente, explicou o médico. O tratamento é especializado e caro, completou Renata, o desespero evidente em sua voz. Seu plano de saúde básico não cobriria tudo.
Suas economias mal dariam para os primeiros dias. Sem pensar duas vezes, ligou para Ricardo. Ele chegou em 20 minutos, ainda em trajes de reunião. Não houve acusações nem discussões sobre dinheiro ou guarda. Apenas duas pessoas unidas pelo amor a uma criança que lutava para respirar em uma cama de hospital grande demais para seu corpo pequeno. Faça o que for necessário, disse Ricardo ao médico, entregando seu cartão. O melhor tratamento, os melhores especialistas. Nas longas noites de vigília que se seguiram, algo inesperado aconteceu. Sentados em lados opostos do leito de Clara, Renata e Ricardo começaram pela primeira vez a realmente conversar. A recuperação de Clara foi lenta, mas constante. Durante aquelas semanas no hospital, os muros entre Renata e Ricardo foram desmoronando. Ela viu pela primeira vez o homem por trás do empresário, alguém que carregava uma dor profunda pelo abandono, primeiro de seu próprio pai na infância, depois de Mariana levando sua filha. Ele, por sua vez, testemunhou a força extraordinária de Renata, seu conhecimento médico que muitas vezes antecipava as necessidades de Clara antes mesmo dos médicos, e o amor incondicional que transbordava em cada gesto. Quando Clara finalmente recebeu alta, uma trégua silenciosa havia sido estabelecida. Ricardo retirou o processo de guarda unilateral. Renata, contra todas as expectativas, convidou-o para visitar Clara regularmente em sua casa. Ela pergunta por você, admitiu enquanto observavam a menina adormecida em sua primeira noite em casa. Acho que temos que pensar nela agora, não em nós. Os meses seguintes trouxeram mudanças graduais. Ricardo aparecia aos domingos, depois também às quartas para o jantar. Clara florescia novamente, encantada por ter sua mãe, e agora também seu pai em sua vida. Para surpresa de Renata, Ricardo nunca tentou deslumbrá-la com presentes extravagantes, preferindo momentos simples. Ensinar-lhe a empinar pipa no parque, construir juntos uma casa na árvore no pequeno quintal do novo sobrado, para onde Renata conseguiu se mudar, com a ajuda discreta de Ricardo, que insistiu em chamar de empréstimo. Nunca pensei que você fosse o tipo de homem que sabe usar um martelo, brincou Renata certa tarde, enquanto os três pintavam juntos a casa da árvore. Ricardo sorriu, uma mancha de tinta azul em sua testa. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, Renata. Seus olhares se encontraram por um momento longo demais, antes de Clara jogar um pincel sujo em direção aos dois, quebrando o encanto com risadas. Foram necessários 2 anos para que o impossível acontecesse. Uma nova família nasceu das cinzas de tanto conflito. Não uma família tradicional. Renata e Ricardo nunca se tornaram um casal romântico, apesar da química inegável entre eles. Construíram algo diferente, um arranjo único baseado no respeito mútuo e no amor compartilhado por Clara. O apartamento luxuoso de Ricardo no Batel ganhou um quarto infantil colorido. O sobrado de Renata foi reformado para incluir uma biblioteca, sonho antigo que nunca pudera realizar. Clara divida seu tempo entre os dois lares, sem nunca questionar a singularidade de sua família. Tenho sorte, disse ela certa vez, aos 10 anos, enquanto os três caminhavam pelo jardim botânico, exatamente onde tudo havia começado. Algumas crianças não têm nenhum pai ou mãe, e eu tenho os dois. No 12º aniversário de Clara, Ricardo finalmente encontrou a coragem para entregar a Renata uma caixa pequena. Dentro dela não havia um anel, como alguns amigos haviam especulado, mas sim um documento. É uma fundação, explicou ele, nervoso como um adolescente, para crianças adotivas com condições médicas especiais. Quero que você a administre com seu conhecimento de enfermagem e, bem, seu coração. Renata não conseguiu conter as lágrimas. Por quê? Porque você me ensinou que ser pai ou mãe não tem nada a ver com DNA. Tem a ver com escolher amar todos os dias, mesmo quando é difícil. Clara, agora uma adolescente inteligente e compassiva, observava seus pais da sacada. Não precisava ouvir a conversa para entender o que acontecia. Era mais um capítulo na história extraordinária de sua família. Uma história que começara numa noite fria em um parque de Curitiba, quando uma enfermeira exausta escolheu parar e ouvir um choro distante, e um empresário perdido decidiu, anos depois, ouvir os sussurros de seu coração. Naquele momento,
Clara soube com certeza que famílias não são definidas por convenções, mas pelo amor que escolhemos dar todos os dias. Em seu caso, esse amor havia cruzado barreiras sociais, superado preconceitos e transformado 3 vidas solitárias em uma constelação única e brilhante. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a história de Renata, Ricardo e Clara tenha tocado seu coração. Se esta narrativa sobre família, superação e amor incondicional emocionou você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Cada interação nos motiva a continuar compartilhando histórias que aquecem a alma. Todos os dias trazemos novas narrativas que exploram a complexidade das relações humanas. Então fique à vontade para navegar pelo canal e encontrar sua próxima história favorita. E claro, estamos ansiosos para saber o que você achou desse arranjo familiar tão especial. Conte nos comentários. Voltamos amanhã com mais uma história que vai fazer você refletir sobre os laços que realmente importam na vida.